Pensa no seguinte. Me dá a imagem do preso. Mamãe, meu filho tá atrapalhando o Cidade Alerta. Esse aí, ó, foi preso. Ele tava sem maconha nenhuma, tadinho. Tá só com meia tonelada. Só meia tonelada. Não era quase nada o que ele levava. Põe no Cidade. São quase 20 sacos cheios de tabletes de maconha. Um total de 500 quilos da droga que lotou a sala da delegacia de Hermelino Matarazzo, na zona leste da cidade. O carregamento seria distribuído para pontos de venda na região de Itaquera, também na zona leste. O verdadeiro dono da droga está procurando um comprador aí, né? É uma quadrilha muito grande que trabalha com o tráfico de drogas e ainda estamos investigando para chegar em outros autores. A droga ficou guardada por quase um mês no baú deste caminhão, que também foi apreendido. O veículo estava dentro desta casa que fica na Vila Jacuí, segundo os policiais, uma região perigosa. Foi através de um informante que a polícia descobriu que a meia tonelada de droga estava escondida na garagem desta casa em construção. Os investigadores então fizeram 3 semanas de campana até chegar ao suspeito. Um homem foi preso em flagrante assim que entrou no terreno. Genildo de Souza Almeida, de 46 anos, ainda não tinha passagem pela polícia. No momento da prisão, alegou que estava trabalhando na obra como pedreiro, mas não soube dizer para a polícia o nome do dono do carregamento. A polícia ainda tenta chegar até os responsáveis por encomendar a droga. Deixa eu dizer aqui uma coisa, peraí, que me chegou uma história que eu estou pedindo já há um tempinho. Mas já botou aqui. Essa é a Maria, não é isso? Hein, Mari? Ah, porque eu não sei quem é, porque a história... Só tinha chegado a história, mas não tinha chegado o outro. Quando eu falo Mari, é a Mariana Hospício, né? Aquela que sabe. O que acontece? Essa história aqui é engraçada. Essa é Maria. Maria desse... E essa aqui é Lupita. E esse aqui quem é? Ninguém sabe. Quem é? Ninguém sabe. Ó, Ninguém sabe quem é ele. Põe aqui a imagem. Põe aqui. Resumo o que acontece. Vou contar. Agora já sei quem é. O marido. Aqui, Maria contratou, queria o seguinte. Ela disse assim, eu preciso matar a amante do marido. Aí ela pensando, né? Eu preciso matar Lupita, porque eu tô doido para ficar. Eu tô doido para ficar com o marido dela. Eu quero ficar com o marido da Lupita, que é esse aqui, aí, vírgula. Se ela tá pensando, mas como é que eu vou fazer? Ela parou, pensou, mais fácil eu contratar um pistoleiro. Ela foi lá e contratou o pistoleiro. Chamou o pistoleiro e disse assim, ô Zé Pistola, vem cá. Eu vou te dar um dinheiro para você matar uma mulher assim assado. Muito bem, tá tudo certo. Pistoleiro já tudo acertado. E aqui, ó, Maria, que é essa. Maria, vou te contar, hein? Olha pra cara dela. Ela tem uma cara de doida que faz inveja, hein? Resumo, pode trabalhar no Cidade Alerta aqui com essa cara. O que aconteceu? O pistoleiro vai e diz pra ela, deixa comigo, eu sou matador. Você sabe a minha fama, ela dizendo. Ele dizendo pra Maria, você me conhece. Assunto contratado é assunto resolvido. Muito bem. A mulher mora ali assim, assado. E ele está olhando de longe a mulher, ela mostrando. Chegou o matador. O matador chega, olha para essa, cara a cara, e diz, o matador, você é Lupita? Ela disse, Genésio! Os dois eram amigos de infância. O matador disse, eu mato ou não mato a minha amiga? E por perder R$1.000, porque Maria queria uma prova.
Eu tô doido para matar o cara do TP. Tem um cara aqui que é o do TP, sabe? Eu tô doido para matar ele. Eu vou contratar esse cara, não deve ser a minha infância, porque eu preciso lembrar o nome da pessoa, ele não anda com o negócio. Eu não sei se eu já mostrei o que é TP. Vira um pro outro aqui. Tem um infeliz que tem que andar com essas letras, fazer isso. E ele fica gaguejando, acho que ele é gago, o infeliz, e ele fica, é assim, ó, corta aqui pra mim. Vem, fica assim, ó, assim. Eu tenho que saber os nomes, se eu for ler a história que eles escrevem, nem a minha avó entende. E fica assim, ó. Parece que tá gago, eu não consigo fazer um negócio. Eu vou mandar trocar. Resumo, o que que acontece? Acontece o seguinte. Quando ele diz Lupita, aí o matador diz, eu tenho 1.000 para receber. Aí os dois sentam, matador e Lupita, aqui ia morrer. E começam a pensar, ele disse assim, tem uma ideia, e Lupita diz assim, eu também. Aí o matador, já sei, matar Maria, não, você vai fingir que me matou. Ele bota a Lupita no chão, vão lá, compram, vão no mercado, compram ketchup, vão para um terreno, ele bota uma faca assim, meia escondida, no baixo do braço de Lupita. Quando ele vai botar a faca debaixo da Lupita, Lupita levantou o braço, quase que o matador morre. Porque estava meio difícil o negócio. Mas seguindo, bota, joga ketchup ali naquela situação, tira a foto para provar que fez o serviço, né? Bota ali, por favor. E aí, o que foi? Maria foi e pagou. De repente, ela descobriu. Sabe o que aconteceu? Ela foi para um forró. Tava lá um matador e uma mulher de costas. Quando ela chega perto, a mulher vira e diz, Lupita! O matador dividiu o dinheiro com Lupita. Põe no Cidade. Maria Nilza Simões, 51 anos, era a melhor amiga de Irenilde Aguiar de Araújo, mais conhecida como Lupita, 33 anos. Nilza queria matar Lupita para ficar com o marido da amiga, este jovem lavrador de 26 anos, Virlan Anastácio. Virlan e Nilza eram amantes de longa data. Lupita sabia das escapadas do marido, mas sempre fez pouco caso da rival. Ela é carente. Ela não tem nada para seduzir um homem. O triângulo amoroso quase acabou em morte. E na pequena Pindobaçu, interior da Bahia, o caso caiu na boca do povo. Foi, realmente. Hoje é a piada da cidade. Para eliminar a rival, Nilza contratou um matador de aluguel. Roberto Alves, um ex-presidiário que tinha acabado de voltar para a cidade. Ele receberia R$1.000 pelo serviço e teria que apresentar provas da execução. No dia seguinte, Nilza recebeu estas fotos e comemorou a morte da amiga. Repare, Lupita aparece deitada, cheia de sangue e com a faca no corpo. Mas Lupita estava vivinha da Silva. É vacilona. É que o coração do pistoleiro amoleceu na hora de executar a mulher. Roberto foi armado com facão até a casa de Lupita. Ao se deparar com a vítima, uma surpresa. Roberto reconheceu Lupita, uma amiga de infância que ele não via há muito tempo. Emocionado, Roberto, o matador de aluguel, desistiu do serviço. Lupita decidiu dar o troco. Essa mulher de atitude. Ela e o pistoleiro tramaram um plano para ficar com o pagamento do crime. Ele disse, não, eu vou te melar toda de ketchup. Aí eu pego e tiro as fotos e levo para ela. O marido, Virlan, também ajudou. As fotos foram feitas no terreno atrás da casa de Lupita. Foi assim, amarrada assim e assim. A minha amordaçou e botou a faca. Ele me jogou o ketchup e o Virlan bateu as fotos, meu marido. Assim, o matador já tinha a prova do crime. Aí ele disse, pronto, tá feito o serviço, tudo tá bom. Foi nessa esquina do centro da cidade que o pagamento foi feito. Nilza sacou o dinheiro no banco e depois se encontrou com Roberto, na frente do bar. Quando foi 8h30, ele chegou. Aí, disse, Lupita, ela ficou doidinha, foi pegar o dinheiro e me deu.
Roberto recebeu R$1.000, mas na hora de dividir, passou Lupita para trás. Eu disse, quanto ela te deu? Ele disse 500. Eu vou te dar 240. Eu digo, tá bom. Aí me deu os 240. A farsa durou pouco. Nilza, a mandante do crime, logo descobriu a armação. Foi no forró da cidade. Nilza deu de cara com Lupita, abraçada com o matador, amigo de infância, e ao lado do marido. Quando soube que o serviço não tinha sido executado, Nilza ficou revoltada e tomou uma atitude que ninguém esperava. Procurou a polícia. Mas Nilza também não contou a história verdadeira. Ela disse para o delegado que tinha sido assaltada pelo pistoleiro. Eu mandei buscar o Roberto para ele esclarecer esse fato, entendeu? Ele disse, doutor, mas na realidade ocorreu isso aqui. Ela me contratou para matar a Lupita e eu gosto de Lupita, conheço ela há muito tempo, entendeu? Eu não matei, está aqui a foto. Eu digo, não seria nem um caso de polícia, seria um caos, né? Na cidade de 20 mil habitantes, não se fala em outra coisa. Rapaz, foi bastante impactante. Palhaçada, né? Pra mim é uma palhaçada esse caso aí, né? De Pindobaçu, a armação ganhou as manchetes do Brasil e do mundo. Lupita guardou o dinheiro que recebeu do matador e não perdoa a ex-amiga. A polícia investiga o caso e os 4 envolvidos na armação podem ser presos. Roberto e Lupita já vão responder por estelionato. Nilza, mandante, por ameaça e falsa comunicação de crime. Nilza mora sozinha nesta casa. Desde que a polícia desvendou o caso, ela está trancada e não recebe ninguém. Nós conversamos com o pai do pistoleiro. Segundo ele, Roberto está em São Paulo. Para mim é uma grande vergonha ter um vagabundo desse como um filho mesmo, tá entendendo? Enquanto o caso não tem um desfecho na justiça, o golpe mirabolante diverte a população. E é sucesso do verão, Lupita Ketchup, simbora papai, quebra mamãe, Lupita Ketchup, Lupita Ketchup, peço que não se assuste, Lupita Ketchup. A música eu vou te contar, hein? A música é de dar tristeza. Se a Lupita não morreu na mão do assassino, vai morrer quando eu ver esses dois cantando. Que eu vou te contar, Ana Miss, esses dois cantando dá mais tristeza do que velório. Tá feio esses dois cantando, hein? Oh, boa noite, viu, Marcelo? Sorrindo, meu. Que bizarro. Essa é a verdadeira simulação, hein, Marcelo? Essa é mesmo. Ela é conhecida aqui, a Lupita Aeronildes, não é? Como a mulher ketchup. Como é que não é? Tem a mulher melão, mulher moranguinho, mulher filé. Ela é conhecida como a mulher ketchup. É bizarro. Essa é a verdadeira simulação. Como nós contamos aí na matéria, vão responder, além daqueles crimes, ainda a mandante, que seria a mulher, né, Maria Nilza, vai responder por ter encomendado, né, o crime que não aconteceu. O ex-presidiário Carlos Roberto, por ter o quê? Extorquido dinheiro, os R$1.000, ainda dividiu 240, passou a Lupita para trás. E a Lupita, por participar, né, do caso. Todos os 3, como não foram presos em flagrante, vão responder em liberdade, Marcelo. O Ketchup, deixa eu te falar uma coisa. Falar uma coisa aqui direito pra você. Os 3 tinham que ser internados no manicômio. Tirando as 2, né? Tirando o matador, que é da profissão, a Maria, vou te contar, a Maria podia trabalhar no Cidade Alerta. Que ela tem uma cara... Você falou com ela, não, né? Na época, eu falei quando eu estava na outra emissora. Entrevistei ao vivo, Marcelo. Você acredita, a mulher ketchup? E aí, deixa... Ela fez muito sucesso, sim. Ela fez... Como é que é a música? Como é que é a música? Ah, essa música eu não sei cantar. Não, eu sei cantar as músicas da Xuxa, que nem minha colega Alisando Gato, das Paquitas, mas essa eu não sei, não. Então... Eu só sei que ela está famosa pela mulher ketchup. É mesmo? Eu vou contar uma história.
É só internando. Bota a música, porque a música é de uma alegria. Você não tem ideia a alegria que eu fiquei ouvindo esses três cantando. Um tocando. Ele toca dó, sai ré. É uma beleza. Então tá bom, Ana Miss. Ó, tava com saudade de você. Você canta as músicas da Xuxa? Canto também as Paquitas, só da minha época. Então canta uma aí pra eu escutar um pedacinho. Qual? Você quer da Xuxa? Não, da ou Xuxa. quer das Paquitas? Não, gosto da Xuxa, da Xuxa. Eu sabia fazer a voz da Xuxa, mas é porque a gente vai crescendo, a voz muda. É, Era mais ou menos a da assim. Xuxa não mudou. Pintar um arco-íris de energia pra ficar... Aí vai cantando bem assim, fininho, né? Vai. Um mundo cheio de alegria. Se está feio, colorido, vai ficar mais divertido. O que vale nessa vida é ser feliz. Eu vou me internar. Eu tô indo. Eu tive infância, Marcelo. Eu tô indo pra um hospício agora pra botar na beleza final daqueles também agora, já que a casa caiu. Do verão. Olha. Pita, ketchup, simbora, papai. Olha o Dodô. Olha a música. Olha aí o rebolado. Olha o do meio. Olha o ET. E é sucesso do verão. Vambora, cortar pra mim. Ana Miss, você cantou que é uma beleza. Oi. É Lupita Ketchup, né? Foi uma beleza você cantando. Poucas vezes eu vi algo parecido. Mas a voz dela não era fina assim de Xuxa? Ainda é não, fina. a voz dela continua a mesma quando coisa. Quando era menor, a coisa era melhorada. Então fica com Deus. Um beijo, tá? Um beijo. Te amo. Tchau, anjo. Tchau. Beijo também. Melhor eu ir embora. Tô meio desconfiado que tá chegando a hora de eu ir embora daqui. Porque eu vou te contar. Uma quer imitar a Xuxa. A outra chama Lupita Ketchup. Posso fechar o hospício? Vou falar uma coisa pra você. Perto disso, você é normal. Olha, Marcelo, isso aí não é estelionato e como é simulação, esse na verdade é um caso pro Celso Russomano. Procura o Procon. Aqui, ó, faz um favor. Bota aqui no Instagram. Se você entendeu o que o Percival acabou de falar, entra no marcelorezende.oficial e conta pra mim, porque eu não entendi patavina da piada. Mas vamos lá. Botou. Olha que moça bonita, Karen. E esse aqui chama Jonathan. Só que Karen não aguenta mais, né? Não aguenta mais apanhar dele. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho uma má vontade, mas uma má vontade com um homem que bate em mulher, que eu acho o seguinte, quando o cara é preso, ele devia apanhar igual. Devia ser permitido. Você bateu, como é que você bateu na mulher assim, assado? Pá, igual. Pra prender, bateu de novo, outra surra, e cadeia, e fica lá, porque é inacreditável. Olha a cara do sujeito. Meu camarada, se essa moça é minha filha, você ia ajeitar os dentes mesmo, mas ia ter que se ajeitar diferente. Pois bem, ela bate na namorada, ela não aguenta, termina. E ele resolve se vingar, além de tudo, né? Ele vai com 3 caras, né? Ela tá ali, ela já tá ferida, envenenada, aí ela sobe as escadas do prédio, onde a mãe mora, tentando pedir ajuda, exatamente. Ele que fez isso, também foi preso por tráfico de droga. Pergunta se ele está preso por alguma razão. Não, aí pergunta por que eles batem, por que eles matam. Porque isso aqui, esse país não tem vergonha. Eu disse aqui outro dia, e vou repetir,
que esse povo dessa Lava Jato e um monte de políticos que estão, políticos e outras pessoas, executivos, que estão sendo investigados neste país, né? O que tomavam vinho de 25 mil reais, eu me enganei. Eu vou mostrar uma lista dos vinhos que eles mais gostavam. Tem uma das garrafas de vinho que é desse tamanho. É um vinho francês da Borgonha. Chama-se Romanée Conti. Sabe quanto eles pagavam a garrafa? A garrafa, uma! 90 mil reais. Eu vou mostrar a lista. Não é a lista deles, a lista das preferências. 90 mil reais uma garrafinha de vinho. Por quê? Porque é com o nosso dinheiro. E esse aqui, Mata é preso por tráfico, está solto. Por quê? Porque ninguém vai preso. Quer ver? Me mostra aqui a lista um instante. Se já está na mão. Bota ali. Bota ali. Repara, Romanée Conti é o produtor. Esse vinho chama-se Romanée Conti. O 1995 é a safra. 750 ml é a garrafa normal. Tá ali o preço, né? Porque eu gosto de mostrar, né? Eu gosto de mostrar, falar e mostrar. Olha o preço, quanto custa. E eles pagavam. E aí vem me dizer, né, o governo federal, que eu tenho que pagar CPMF para equilibrar as contas do país. Mete essa gente toda na cadeia, toma todos os bens deles e vende. Aí equilibra o país. Vira, põe no Cidade. Para mim parece que ela está viajando e ainda vai voltar. A mãe tenta ser forte, mas perder uma filha é como perder parte de si mesma. Karen se envolveu com o jovem que conhecia desde criança. Paixão antiga por Jonathan. Só não sabia que o pequeno Jonathan não era mais o mesmo. A gente sabia que não era um casal perfeito, eles brigavam bastante. Devido a ele ser muito ciumento, ter ciúmes de tudo, achar que todo mundo olhava para ela. Karen aparece na casa da mãe, desesperada. Morar com o namorado não dá certo por causa dos ciúmes e das brigas. O rosto dela está marcado e não é segredo que a garota apanhou. Mãe, eu sei que eu vou morrer, mãe. Minha avó veio me buscar. Longe dali, Jonathan alimenta o ódio e a sede de vingança. Menos de 24 horas depois, aparece no prédio em que a ex dormia e acreditava estar protegida. Arromba a porta e arrasta Karen. O que nós vamos fazer com ela, truta? Vamos cortar o cabelo dela? Fala assim, não. Vamos raspar a sobrancelha dela, cortar o cabelo dela? Não. Vamos fazer outra coisa com ela, 4 horas depois de ser levada à força, a menina reaparece. Passava das 9 horas da noite, quando Karen, muito machucada, chegou ao prédio em que morava com a mãe. Nesse horário, passou por este portão e chegou a se apoiar nessa parede. A moça sangrava. Estava completamente inchada, segundo testemunhas. Ela cambaleava por este corredor e visivelmente procurava por ajuda, mas não conseguia falar. Mesmo assim, a jovem teve forças para subir 5 lances de escadas e chegar à casa da mãe. Mas naquele momento, quando pedia ajuda e conseguiu socorro nos braços da própria mãe, todos acreditavam que a jovem tinha sido espancada pelo ex-namorado. Ninguém imaginava que Karen, na verdade, estava envenenada. Aí quando foi 9 horas da noite, ela subiu aqui correndo já, envenenada, né? Na época que eu não sabia. Aí depois que saiu o laudo... O sentimento de abandono e traição gerou o ódio que terminou em crime. Aí ele atendeu o telefone e falou pra ele, Jonathan, você matou a Karen, por que você fez isso? E ele falou, não, eu não matei ela, eu só bati nela. Eu não matei ela, eu só bati nela. Karen não chegou até ali sozinha e gravemente ferida. É justamente a informação que não deixa a polícia concluir como de fato tudo aconteceu. O carro em que a vítima estava veio em alta velocidade daquela direção. Segundo testemunhas, parou exatamente neste ponto,
local em que ela foi jogada para fora. Chegou a brigar e apanhar do ex-namorado bem aqui, em cima da calçada. Na sequência, correu. Um detalhe chama a atenção. Testemunhas contaram na investigação que Jonathan não estava sozinho. Havia pelo menos mais 3 homens dentro do carro. Karen tinha só 20 anos, 3 anos mais nova que o ex-namorado. Jonathan ligou para a ex-sogra dias depois. Dona Valdete não conseguiu falar e deu o telefone para o filho. Do outro lado da linha, ele se dizia arrependido. Mas a família nunca acreditou. Falou que se ela não fosse num assalto de carro forte com ele e os amigos dele, ela tinha que morrer, porque aí ela pisou na bola com os amigos dele. Assim, ela me explicou a situação. Karen sabia que o namorado era bandido, mas sonhava que pudesse de alguma forma mudá-lo. Não conseguiu. Ela já havia falado que ele era muito nervoso, ele era muito ciumento. Aí ele ia pra cima dela, ela ia pra cima dele. Mas depois eles se entendiam e ele falava que ia mudar. E ela acreditava que ele ia mudar. A mãe da vítima leva no celular fotos da filha ainda criança, na mesma idade em que conheceu Jonathan. Sem imaginar que naquela época tinha se apaixonado pelo homem que se tornaria o próprio assassino. Olha, do jeito que eu tô vendo aí gente matando hoje e saindo amanhã, porque quem tem dinheiro não fica preso, eu não sei, eu tô pela mão de Deus. A mão de Deus eu sei que é certa. E é verdade, só na mão de Deus. Eu queria mostrar uma coisa, né? Eu trouxe alguns, como houve uma conversa muito grande sobre vinhos, inclusive vinhos que embaixadas brasileiras compravam de presente para dar para ex-presidente. Então, eu queria mostrar o preço de alguns vinhos. Vinhos esses que alguns desses homens, hoje presos e investigados em operações como Lava Jato, Zelote e outras investigações, tomam com o nosso dinheiro. Eu fiz questão de mostrar, de olhar, procurar na lista, e eu recebi uma lista. Põe a lista aqui para mim. Faz favor, já estou falando. Olha aqui. Vai botando, ó. Vai segurando. Esse, olha se é possível alguém tomar um vinho que é feito na Borgonha, chamado Romanée Conti. O ano de 1995, a safra, conforme a safra aumenta ou diminui o preço. Olha o valor de uma garrafinha normal, R$90 mil. Bota outro, para a gente ver para onde vai o nosso dinheiro. Põe lá, olha aí, Romanée Conti, outra safra, 89, R$85 mil uma garrafinha. Põe outra. Vai, inclusive o Duda Mendonça, quando ganhou a eleição, colocou uma na mesa, né? Mas comprou com o dinheiro dele. Chateau Lafite Rothschild é um vinho de Bordeaux e um dos vinhos mais importantes do mundo. Safra 82, R$23.800 uma garrafa de vinho. Vai mostrando, porque é isso que a gente tem que conscientizar. Vai mostrando, tem mais? Olha aqui, o Romanée Conti produz outros vinhos. Esse é um outro tipo, né, um vinhedo do lado do Romanée Conti. Esse chama-se Latache. A safra de 96, de uma garrafinha, R$20.300. O Latache 2000, R$18.200. E o Romanée Conti Montrachet, que é o vinho branco do Romanée Conti, que é o produtor mais importante do mundo, 94, R$20.300. Corta para mim uma garrafinha. Uma garrafinha. É para que vai parte do nosso dinheiro. É por isso que a Polícia Federal está atrás de um caminhão climatizado que estaria lotado de vinho. E a Polícia Federal está investigando se é verdade para onde foi o vinho. Então, é esse o nosso dinheiro. Então, o governo não tem a menor autoridade de querer pode botar imposto para nos ferrar, mais do que já ferra, mas não tem autoridade. E tem uma coisa,
pobre da nação, onde o governo é quem manda. Porque a nação que tem um governo que manda, não existe liberdade. A liberdade está exatamente quando o povo é quem manda no governo e não o governo se serve do povo. Por isso que eu sempre digo, o Brasil tem uma falsa liberdade. Eu fiz questão de pegar alguns vinhos para mostrar o preço, para não pensar que eu sou de jogar a conversa fora, porque eu não sou muito de jogar a conversa. E se você quiser participar, bota aqui. Você entra, Marcelo Rezende, ponto oficial, que tem lá a lista que eu fiz de alguns vinhos com os preços. Marcelo Rezende, ponto oficial. Você entra e pesquisa, fala com seus amigos, compartilha. Eu não estou pedindo para compartilhar para cliente e mais gente no Instagram, não. É para que a gente crie, nós, eu e você, né? Lá no Instagram, somos já 300 mil pessoas em pouco mais, 1 mês e 5 dias. Quando a gente começar a mostrar isso, qual é o preço de cada coisa, a gente começa a criar uma massa crítica de milhões. E aí fica mais fácil a gente denunciar. E se a Justiça Eleitoral, né, não cortar, né, a liberdade de expressão, pelo menos no Instagram, porque aqui a gente não pode, mas no Instagram eu vou poder falar. Marcelo Rezende, ponto oficial, e segunda-feira no R7. R7.com, estreia lá o meu site, corta pra mim. Eu já botei no Instagram agora a lista de alguns vinhos com os preços, só para mostrar o que eles gostam de beber, com o nosso dinheiro. Porque se fosse com o dinheiro do só deles, o Percival toma desses vinhos. Trabalhou a vida inteira, família rica, ganhou dinheiro, o pai arava a terra, tá tudo certo. Agora, aqui ó, Marcelo Rezende, ponto oficial, você entra que tá lá a lista e vai compartilhando, vai passando para outro. Para mostrar, não é uma lista que está na investigação, não. Eu só fiz questão de levantar os preços para quando disser, o fulano, o ex-presidente, estava tomando Romanée Conti para saber quanto custa. Marcelo Rezende, ponto oficial. Vai atrás que eu sou besta. Uma mãe, ali ela tá, é um assalto. Tem imagem? Me dá as imagens. Me dá as imagens, por favor. Olha, essa é a mãe, ela foi morta na frente. Não tem imagem? Na frente da filha, com 53 anos de idade, 2 bandidos. Ela parava o carro na porta da casa de uma amiga da filha. Põe no Cidade. Andréa Costa da Silva, de 53 anos, foi morta na frente da filha enquanto tentava proteger a adolescente e uma amiga dela de um assalto. De acordo com a polícia, por volta de 9h30 da noite, Andréa veio deixar a filha e uma amiga nessa casa, onde mora a amiga. Ela parou o carro bem aqui e foi quando acabou sendo abordada pelos criminosos que anunciaram o assalto. Na tentativa de defender, de salvar a filha e a amiga, acabou sendo baleada pelos bandidos. Andréa foi atingida por 2 disparos. Antes, teria dito para a filha e a amiga entrarem no carro para tentar fugir. Para a família, uma tragédia difícil de explicar. E a gente desceu. Quando eu desci, já estava a vizinha aqui da frente, e foi aonde que ela veio trazer as meninas, né? Atendendo ela, todo mundo tentando fazer alguma coisa, mas inútil, né? Andréa era funcionária pública e estava planejando a aposentadoria. De acordo com testemunhas, os criminosos chegaram em um carro, uma caminhonete, e fecharam a frente de Andréa no momento em que ela estacionou. Mas o que chamou a atenção dos moradores aqui da rua é que essa não foi a primeira vez naquele dia que eles viram o mesmo veículo. Os criminosos teriam dado diversas voltas na quadra em busca de uma vítima, até que encontraram Andréa. A polícia acredita que pelo menos 3 criminosos participaram do latrocínio, roubo seguido de morte. Um dirigiu o carro e outros 2 abordaram Andréa. O veículo usado no crime segue sendo procurado. Já o da vítima, levado pelos criminosos, foi encontrado em Sapucaia do Sul. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas. Deixa eu mostrar, solta aqui. Foi exatamente por causa
por causa dessas coisas, como essa história do vinho que eles tomam a esses preços, é que eu trouxe, né? É que eu inventei o politicão, um mosquito da família do Aedes corruptus, né? Só pica político, e o político fica corrupto. Político, executivo, resumo, de empresas, de empreiteiras, resumo. O politicão está picando mais do que Aedes aegypti, porque é muito dinheiro gasto nessa corrupção. É por isso que eu inventei o politicão. Sobe o politicão. Voa, tchau, vai. Vai. E esse homem aqui, virei, esse aqui, o que ele fez? Ele montou uma empresa e dizia que era promotor de eventos. E ele saía vendendo ingressos para shows. Enganou, para ter uma ideia, só uma pessoa comprou R$5.000 em ingressos na mão dele. Ele agora está sendo procurado. Põe no Cidade. Ao todo, quase 10 pessoas foram ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, DEPATRE. Todas foram vítimas deste homem, que se apresenta como Marcos Vinícius e diz ser promotor de eventos. Foi com essas credenciais, divulgadas inclusive nesta página do Facebook, com o nome Divulga Eventos, que neste carnaval ele teria aplicado um golpe de pelo menos R$10.000. Se dizendo promotor do camarote Parador, que foi instalado no Recife Antigo, Marcos Vinícius começou a oferecer ingressos, que seriam de cortesia, para o show de Ivete Sangalo na terça-feira de carnaval. Só que os ingressos, ele cobrava um quarto do valor, R$150 ou até R$100 o par. Obviamente, muita gente procurou. Ele dizia que para aproveitar a promoção, a pessoa teria que depositar o valor dos ingressos em 2 contas de 2 bancos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Os depósitos foram feitos, mas os ingressos nunca foram entregues. Quem levou uma ainda pior foi Juliette. Ela comprou 29 pares, quase R$5.000 de prejuízo. Chegou até a ir na casa do suspeito, mas depois que fez o pagamento, ele também sumiu. Meu tio já conhecia ele de algum tempo, não era amigo, mas já tinha trabalhado em alguns eventos com ele. E ele me mostrou o endereço dele, então a gente foi confiando. Isso ele foi protelando, foi marcando. Na conversa com ela no WhatsApp, o suspeito diz ter a empresa há 6 anos, que promove todo tipo de evento e pede para que ela pegue referências dele com um conhecido. Já nos áudios, também mandados pelo WhatsApp, ele marca as datas para a suposta entrega, sempre falando no nome de um Daniel. Peça a Daniel o meu Facebook, porque pelo WhatsApp ele molhou e eu não estou mais visualizando, só mensagem de voz. Também depois da postagem da denúncia nas redes sociais, uma das vítimas recebeu áudios de uma mulher que afirmou que Marcos Vinícius já é bastante conhecido no mundo dos eventos, justamente por conta dos golpes. Marcos Vinícius é muito conhecido, muito conhecido. Eu não sei ainda como é que as pessoas dão crédito a ele. Nem sei o que é que Marcos ainda faz na noite, porque ele é muito sujo. E se esse aqui, ó, essa aqui, olha, que simpatia. Ela ia, entrava nas lojas, passava um monte de cheque e tal, sem fundo. Para ter uma ideia, só numa loja ela gastou R$1.000 comprando um sapato, né? Fora em outras lojas, né? Ela só até agora já tem um prejuízo de um comerciante lá, R$10.000. É funcionária pública. Põe no Cidade. Segundo a polícia, a mulher que aparece nas imagens entrando na loja é a estelionatária Paula Cristina Gomes, de 32 anos. Com um boletim de ocorrência explicando que perdeu os documentos, ela comprou cerca de R$1.000 em bolsas e calçados. Saiu com várias sacolas, mas foi presa minutos depois. Cada compra, ela chegou a gastar aproximadamente de R$500 a R$1.000, até mesmo para não chamar muita atenção. Apesar das investigações comprovarem a ação criminosa da funcionária pública, ela alegou inocência. Ela já tem passagens pelos crimes de furto e lesão corporal e agora ela está sendo indiciada por aproximadamente 8 estelionatos
devido, né, a esse diverso rumbo que ela fez aqui para os empresários da cidade. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Olha que esses dois tinham acabado de se formar em direito. Exatamente, eles estavam comemorando a formatura, como num bar. Dois bandidos chegaram numa moto, anunciaram um assalto. Um cliente se assustou e gritou. Os bandidos começaram a atirar. Tinha um outro cliente, estava armado, reagiu. Um tiroteio lascado. Os advogados e um dos bandidos foram baleados. Que tal? Estavam comemorando a formatura. E os caras foram assaltar no bar. Foi no Rio de Janeiro. Foram assaltar no bar. Um cliente estava armado, troca de tiros, um bandido morre e os dois advogados não conseguiram nem fazer a prova da OAB. Põe no Cidade. Eles não teriam esboçado nenhuma reação. Mesmo assim, Kelly Costa de Araújo, de 32 anos, foi baleada nas costas e morreu ao dar entrada no hospital. O amigo dela, Manuel Luiz da Silva, de 36 anos, levou um tiro na cabeça. Ficou em estado gravíssimo. 2 horas depois de ser internado, também não resistiu aos ferimentos. Ao saber da notícia, o tio de Kelly desabafou. E infelizmente não vai ser o último caso. E infelizmente a gente vai ver isso aí acontecendo de novo. Os advogados dividiam há 2 meses um apartamento nessa rua, no bairro Riachuelo, na zona norte do Rio. Kelly trabalhava no Leblon, na zona sul, e tinha acabado de chegar do serviço. Os dois foram para esse barzinho que fica na mesma rua. Minutos depois, aconteceu a tragédia. Os dois amigos se formaram recentemente e resolveram comemorar a formatura. Eles estavam aqui no bar quando os dois suspeitos chegaram numa moto, renderam o filho do dono do bar e roubaram todos os pertences dele. Um jovem que estava aqui no local teria se assustado, gritado muito, e por isso os criminosos atiraram contra as vítimas. Um homem, que ainda não foi identificado pela polícia, trocou tiros com os bandidos. As marcas ficaram por toda parte, inclusive aqui, nessa parede. As balas também perfuraram a parede dessa casa e a banca de jornal que ficam em frente ao bar. Um dos suspeitos, Gabriel dos Santos Rosa, o Gaguinho, também foi baleado e morreu. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi agredido por moradores revoltados. O comparsa fugiu numa moto. Os dois suspeitos seriam moradores da comunidade Rato Molhado, que fica a poucos metros do local do crime. A divisão de homicídios investiga o caso. Os agentes foram até o hospital e ouviram parentes das vítimas e testemunhas. As imagens das câmeras de vigilância do bar foram solicitadas e podem ajudar a identificar o bandido que fugiu. Deixa eu dizer uma coisa, eu mostrei a lista de vinhos aqui e estou recebendo o apoio de várias pessoas, não é? Estou recebendo que já viram, decorei o nome de algumas, né? A Pamela, lá de Santa Catarina, a dona Cláudia, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, dona André, o Marcos, o Cláudio também, enfim, milhares de pessoas estão entrando para ver a lista. Eu vou mostrar de novo a lista já, os preços dos vinhos. E eu quero agradecer a todos, né, a participação, porque eu acho que só assim, se a gente se unir, a gente consegue mudar o país. Então, por isso que eu botei Marcelo Rezende .oficial, para que a gente comece. Eu ponho muita brincadeira, mas chega uma hora que você vai ver, você que acompanha a Pamela aí, Santa Catarina, que acompanha, o Cláudio no Rio de Janeiro, enfim, todos nós, né, vamos ver que devagarinho eu vou levar o nosso Instagram para as brincadeiras, porque eu vivo brincando, né? A vida é para também a gente se divertir, mas eu vou trazer muita coisa já de revelação política, o que tem que mudar na lei. Então você entre
Marcelo Rezende, ponto oficial, a gente vai compartilhando e vai ver se não vai dar certo. E olha aqui, do caso dos 2 recém-formados, o nosso Hernani leva a bala, ele tem mais informações sobre o caso. Diga lá, Hernani, por favor. Olha, Marcelo, neste momento, agentes da Divisão de Homicídios realizam buscas nas imediações da comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, para onde teria fugido o criminoso que conseguiu escapar. A gente tem que lembrar que o outro morreu porque foi atingido por uma pessoa que passava pelo local e os investigadores já sabem que essa pessoa seria um taxista, um homem que viu tudo e atirou. Os policiais querem saber quem de fato é esse taxista, se ele agiu em legítima defesa ou não, porque senão também será investigada essa questão do homicídio, Marcelo. Tá bom, então. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Hernani. Nosso Hernani leva a bala e pensa numa mulher. Ela tá lavando, ela tá limpando a casa. A patroa dela sai, foi dar uma volta. Quando ela volta, a patroa encontra a senhora morta. A patroa vai ver, chama a polícia e tal, não tem uma porta arrombada, não levaram um tostão, levaram um palito de dente. Põe no Cidade. Delegacia de Homicídios, onde as investigações estão sendo conduzidas, ainda existem várias perguntas sem resposta. Algumas pessoas já foram ouvidas, mas ninguém que pudesse ajudar no caso da diarista Joselita Maria das Chagas, morta enquanto trabalhava. As investigações não revelaram quem praticou o crime e nem por quê. É que esse crime aconteceu dentro de casa, portas fechadas, por isso não houve testemunhas. A polícia chegou a solicitar as imagens feitas por uma câmera de segurança na casa ao lado, mas as imagens não revelaram nada de importante. As únicas informações que os investigadores trabalham agora aqui na delegacia foram dadas através do Disque Denúncia. Dona Joselita tinha 59 anos e era uma pessoa alegre, gostava de tirar fotos, estava sempre junto da família. Ela era diarista nesta casa no Jardim Europa, região leste de Anápolis. Segundo esta filha, era por volta das 3 da tarde, quando a dona da casa deixou Joselita sozinha. Quando voltou, a encontrou morta. Até agora a gente não sabe, não tem suspeito, não tem noção de quem seja, porque minha mãe era uma pessoa que se dava bem com todo mundo, não tinha raiva de ninguém, não tinha problema com ninguém, era uma pessoa que vivia só do serviço para casa e para a igreja, não saía, não tinha né, maldade com nada. Então esse crime realmente é um mistério. O crime chocou tanto a polícia, os vizinhos e até os moradores, que a casa até foi desocupada e agora está aí para alugar. A família de Dona Joselita tem esperança de que alguém possa dar pistas sobre quem a matou. A gente está dependendo da ajuda de alguém, de alguma pessoa, de alguém que possa dizer alguma coisa, que possa apresentar alguma prova para a gente, né? Nem que seja uma denúncia anônima, para ajudar a investigar, né? Para ajudar na busca desse bandido, porque ele tem que ser preso, não pode ficar assim impune, não. Um ladrão? Ah, não é motoqueiro? Me dá os motoqueiros, põe motoqueiro para mim, vai. Ó, repara, são motoqueiros, por sinal estou recebendo muita reclamação desse negócio chamado segunda sem lei. Briga, essa barulheira, e aí vai aparecer gente morta. Aí é Belo Horizonte, sabe onde é que foi isso? Foi feito a poucos metros da residência oficial do governador de Minas. Se é feito a poucos metros da residência do governador, imagina da nossa. Põe no Cidade. Depois da meia-noite, a praça é tomada por motoqueiros. Um encontro que desrespeita as leis. É uma vergonha, sem conseguir dormir. Eles organizam uma festa que acontece toda semana sem autorização da Prefeitura de Belo Horizonte. Invadem a contramão e fazem manobras arriscadas. O som alto vai até 1, 2 horas da madrugada. Muitos moradores fizeram denúncias e a reunião de motoqueiros já terminou em violência. Um casal de namorados se envolveu em uma briga e foi espancado até a morte. Mesmo assim, outra edição da festa foi anunciada pelas redes sociais.
O encontro, que recebeu o nome de Segunda Sem Lei, acontece nesta área nobre de Belo Horizonte. A praça atrai muitas pessoas por causa da vista e é um dos principais pontos turísticos da cidade. Nem mesmo a residência oficial do governador de Minas Gerais, que fica próxima ao local, parece intimidar os motoqueiros. Deixa eu dizer uma coisa. Esse negócio de Segunda Sem Lei. O Rio de Janeiro vai sair agora do Cidade Alerta. Eu desejo para você do Rio toda a felicidade do mundo, um beijo e um bom fim de semana. E nós que vamos continuar juntos, deixa eu dizer uma coisa. Eram várias as barricadas, várias, todas montadas por traficantes para impedir qualquer tipo de acesso que não fosse autorizado por eles. Até os moradores estavam proibidos. Aí, qual foi a decisão? Chamar o BOP. Chamar o BOP, aquele pede para sair, 02, chamar o BOP, e o BOP chegou dizendo o seguinte, né? Quando o BOP chega, começa estouro de rojão para avisar que o BOP chegou. O BOP foi para cima com arma, com um tiro, com um trator. Tem imagem? Olha o sururu. Põe a imagem, meu filho. Televisão é imagem, meu filho. Vai vendo. O BOP vai entrar e onde o BOP vai entrar, você vai entrar comigo. E aí a pergunta que eu te faço, que você pode entrar no meu Instagram e responder, Marcelo Rezende .oficial, e segunda-feira no nosso portal r7.com, no Marcelo Rezende .oficial, você responde para mim assim, você acha que deve ter BOP em todos os estados e dar liberdade para o policial trabalhar? Põe no Cidade. Peraí, não vai lá não. Vai começar uma caçada a traficantes de drogas. Bandidos criam leis e impõem o terror a uma comunidade. Helicóptero, trator e policiais prontos para atirar. Vem, passa. Uma comunidade na região metropolitana do Rio de Janeiro pede socorro. Realizada agora uma operação de retirada de barricadas. Chegam muitas denúncias de moradores reclamando que os traficantes colocam barricadas e isso aí dificulta a entrada dos serviços essenciais, como ambulância. E a gente está indo para lá agora, junto com a nossa equipe de demolição, para fazer a retirada dessas barricadas. As viaturas não podem mais seguir caminho. Vamos desembarcar e a gente deve fazer o patrulhamento a pé. A única viatura nossa que adentra a comunidade é o veículo blindado. Policiais do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, caminham armados. Um colega sempre dá cobertura à frente. O barulho ao fundo é de fogos de artifício. Vem, passa. Algumas caixas são encontradas pelo chão. Caixa de morteiro, 12 por 1 que eles utilizam aí para soltar esses fogos quando a polícia entra para avisar que eles estão entrando. É a rotina deles aí. Com medo, comerciantes fecham as portas e pouca gente está nas ruas. E você já pode observar lá uma das barricadas, tá vendo? Já tem disparos de tiro. Policiais também estão no helicóptero, prontos para atirar se for preciso. Deixa a moto aí dentro, faz favor. Esse apoio aéreo pra gente é muito importante, entendeu? Porque se eles se posicionarem em cima de lajes, né? Para efetuar disparo, né? Patrulhas que estão aqui embaixo. Então, com a aeronave aqui, eles não tem como ficar em cima das lajes. E também auxilia a nossa progressão, por quê?
Eles têm que abandonar o ponto que eles estão para se esconder e é o momento que a gente aproveita para infiltrar. E a partir desse momento agora a gente vai fazer 2 trabalhos. Um é aproveitar que a gente está aqui, para quê? Trabalho de busca, né? A segunda equipe é o pessoal que vai fazer a retirada das barricadas, que daqui a pouco a gente vai lá dar uma olhada. Um menor é revistado. É muito teimoso. Ele só entrou porque eu falei com ele pra caramba. Tem cheiro de pólvora na mãe. Não existe, fica dentro de casa. Esses menores são usados para soltar os fogos. Muitos deles fazem isso por obrigação, entendeu? Não tem outro jeito, o cara chega e determina, se não fizer, sofre as consequências, entendeu? Tanto que essa caixa que nós achamos ali é o quê? Ficou com medo, na certa, jogou fora e fugiu. A equipe deixa a rua principal e segue para o outro lado da comunidade, passando por becos. Um motoqueiro é avistado de longe. Então encosta aqui, vem cá. Vai, mãe. Peraí, não vai lá não. Deixa a moto aí dentro, faz favor. Essa aqui vai te revistar aqui, ó. Tá com o documento da moto aí? Nossa, senhor. Pode jogar pra ser pesado? Vai chamar uma parede aí, abre as pernas. Mais. Chega pra trás agora as pernas. Chega pra trás as pernas. Tranquilo? Vê a documentação da moto. Posso virar? Pode, pega a documentação aí. Não é a primeira vez que a moto é apreendida. A moto dele já foi apreendida uma vez por ele estar sem habilitação. E agora ele está aqui de novo montado na moto. Já foi apreendido uma vez por falta de habilitação. Chega uma notícia importante. Cães da polícia encontraram algo. Isso, já manda pra ela. Aí, craque, ó. Afinal, como os cães são treinados para farejar drogas? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o cão ele não é viciado em droga. O que ele procura, na realidade, não é a droga, é o brinquedo dele. Que no caso é aquela bolinha, entendeu? Que é impregnada com o cheiro da droga ou da arma, né? Na verdade, o que ele busca é isso. É o brinquedo dele. O trabalho ainda não terminou. Ainda falta destruir a barreira feita pelos traficantes para impedir a entrada de carros na comunidade. Para isso, será usado um trator. Vendo os canos enterrados ali, os ferros? Mais um tipo de barricada, tá vendo? Mais uma via desobstruída. Drogas e armas apreendidas. Barricadas destruídas. Vem. Mas os traficantes que ditam as leis ainda estão soltos. Pois é, essa é a minha pergunta que eu tinha feito, né, no Marcelo Rezende ponto oficial. O que é se você acha que o BOP deveria, né, na verdade deveria ter em todos os estados, né, com liberdade para agir. Marcelo Rezende ponto oficial. Eu tinha mostrado aqui, vou repetir rapidamente, mostrado aqui a lista dos vinhos preferidos das pessoas investigadas, de algumas pessoas investigadas e outras presas nessas operações Lava Jato, Zelote e outras operações tocadas pela Justiça, pelo Ministério Público
e também pela Polícia Federal. Então eu quero dizer o seguinte, como eu gosto de falar as coisas e mostrar, eu trouxe a lista e agora tem um caminhão climatizado que teria ficado cheio de vinho, carregando o vinho, né? E vinho comprado com o nosso dinheiro. Então, meu e o seu, na hora que o governo quer aumentar impostos e recriar essa facínora dessa CPMF. Olha o preço dos vinhos que os nossos políticos, né, e os nossos executivos gostam. Esse vinho é da Borgonha Romanée Conti, a safra 95, uma garrafinha, né? Corta aqui para mim. Uma garrafinha assim, gordinha assim, assim. Bota lá. A garrafa R$90 mil, uma garrafa. Põe a outra. Vai vendo, eu só estou mostrando. Você pode entrar, a safra do mesmo Romanée Conti, que é um produtor mais importante do mundo, 89, 85 mil reais uma garrafinha. 85 mil reais. Vai virando. Chateau Lafite, que é um vinho de Bordeaux, uma garrafinha igual essas que você vê no supermercado, 82, 23.800 reais. E é esse que o pessoal da Lava Jato e da Zelote gosta. Vai passando, meu filho. Resumo. O Romanée Conti produz vários vinhos e produz esse Latache. O 96, R$20.300. O 2000, R$18.200. E o Romanée Conti tem um vinho branco, que é esse Montrachet, o 94, R$20.300. O que eu estou mostrando isso aqui? Ainda bem que a gente tem liberdade aqui. Eu estou mostrando que o meu e o seu dinheiro também vai goela, em vez de só ralar abaixo, também vai goela abaixo, na manguaça. Não é? É ralo abaixo e goela abaixo, a esse preço. Eu também compraria vinhos assim, né? Só que eu não tenho dinheiro. Mas eles têm, porque eles roubam, assaltam a Petrobras, fazem tramóias, não é? Com isenção de impostos e por aí vai. E por isso que nesse momento a Justiça Federal e a Estadual, né? A Polícia Federal e também o Ministério Público, todos estão prestando um grande serviço ao país. Os advogados estão chiando porque eles pela primeira vez estão encarando uma questão onde o prestígio não está sendo levado em conta. E o que está sendo levado em conta são a moralidade, a legalidade e a legitimidade. E por isso eles estão chiando. Porque tomar vinho com uma garrafinha assim custa R$90 mil, me desculpe, é um tapa na cara, né, de todos nós. Né? As empresas se matando para poderem se sustentar e se manterem em pé, porque a cada dia é mais imposto. E nós, chefes de família, né, tentando driblar, eu tenho uma vida razoavelmente boa, não, excelente. Eu estou tentando, tenho que driblar já um monte de coisa, eu fico imaginando as pessoas, né, que têm dificuldade nesse momento. Então eu trouxe a lista e no Marcelo Rezende, ponto oficial, você vai encontrar a lista e compartilha. Não é para aumentar o Instagram, não. É porque a gente tem que criar um canal de comunicação, né, para a gente denunciar. E também no nosso portal R7, no r7.com, e a partir de segunda-feira, já estou avisando para o R7 aí, já botar essa lista lá em tamanho grande, dos preços dos vinhos, né? O r7.com, segunda-feira, começa lá o site, corta para mim. E aí o couro vai comer com elegância, com delicadeza, mas mostrando. Essa não é uma lista, né? Uma lista do que eles tomaram. Essa é a lista do que eles gostam de tomar.
não é? Então, é fácil de ver. E digo, a Polícia Federal está querendo saber onde foi parar um caminhão inteiro de vinho. Você imagina um caminhão inteiro de vinho com dono só. Imagina o que isso vai dar. Fui. Põe a imagem que você está... Vamos, meu garoto, que o negócio está feio. Não atrapalha o Cidade Alerta. Abre o áudio. Tá doendo, meu filho? Dói quando aperta? Você tá muito machucado? Tá demais? Oh, meu Deus, o que fizeram com você é errado, eu também acho. Isso eu tô de acordo, que ninguém pode espancar ninguém. Mas também ninguém pode assaltar 3 vezes o mesmo lugar, né? Concorda comigo? É por isso que você apanhou. Os moradores já não estavam descrentes da polícia, eles te deram uma coça. Estão errados os moradores, né? Repito, estão errados os moradores. Mas é a única maneira que eles acabaram, né, extravasando. Põe no Cidade. Bastante ferido, o homem caído no chão geme de dor. No vídeo gravado por um celular, ele aparece recebendo os primeiros atendimentos ali mesmo, no meio da rua. O homem que aparece nas imagens é Márcio José Pena de Oliveira, de 38 anos, suspeito de assaltar pela 3ª vez em uma semana um posto de combustíveis em Matozinhos, na região metropolitana de BH. O vídeo foi gravado depois que o último roubo foi frustrado. Márcio foi perseguido por moradores e espancado. Era início da noite quando o criminoso chegou ao posto de combustíveis. Ele aproveitou que quase não tinha movimento e, armado com uma faca, rendeu o frentista. Roubou cerca de R$70, mas perdeu tudo enquanto tentava fugir das agressões. Nenhum funcionário do posto quis gravar entrevista. Deixa eu dizer uma coisa, para que todos entendam. A lista dos vinhos que eu mostrei, dos preços, não é uma lista que esteja em inquérito, nada. Eu só quis fazer um apanhado de quanto custam, né, os vinhos que eles gostam, não é? Aí eu fui pesquisar, como eu recebo, eu gosto de vinho, estudo o vinho, né? Eu vou recebendo. É óbvio que eu não tenho dinheiro para comprar um vinho desse, né? E também não gostaria de sentar para tomar com um corrupto desse. Então eu prefiro não tomar. Se já perguntar, alguma vez já tomei? Já tomei, sim, senhor. E aí é fácil eu dizer. Tomei numa mesa onde estavam 2 caras que eu gosto e os 2 eu tenho grande admiração. O Boni, né, que foi da TV Globo, e o meu amigo Ades Moreira, que tinha lá um vinho, eu fui almoçar, o Ades estava lá, tinha levado o vinho, e o Boni, né, que gosta de vinho, trabalhou desde pequenininho assim e ganhou a vida porque é um dos homens mais brilhantes e inteligentes que eu conheci em toda a minha vida. Portanto, então já provei, mas provei assim, 2 tacinhas só. Foi uma vez na vida, né? Mas foi uma vez na vida que é inesquecível, porque estava do lado do Boni, meu amigo. Então tá tudo certo. Me dá a imagem. Vai, tá atrapalhando. Um homem armado invadiu um prédio, abusou da moradora, vai vendo. Atacou a moradora na calçada e no saguão ele ameaçou outros moradores. Ele chegou a levar a vítima pro andar de número 19. Exatamente. E o que aconteceu com ele? Ele tentou fugir, mas acabou na cadeia. Põe no Cidade. Cida estava saindo do apartamento quando um vizinho deu um alerta. Cuidado que tem refém aqui no prédio. Foi quando eu voltei para dentro de casa. A invasão aconteceu por volta das 10 horas da noite, neste prédio de 152 apartamentos no centro de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, o Wellington Correia dos Santos, de 27 anos, fez uma moradora de 50 anos refém ainda na calçada. A polícia foi chamada. Durante a negociação, o porteiro abriu a entrada do prédio para 2 jovens moradoras do condomínio. Com uma faca no pescoço da vítima, o Wellington entrou também e acabou levando a senhora para o 19º andar. O homem estava muito alterado. Daiane voltava do trabalho. Ela e o noivo chegaram a abrir o portão do prédio.
O homem já ameaçava vítimas no saguão. Com a faca na mão, ele falou, fecha a porta pra mim. Aí eu olhei assim, olhei pra faca, fechei a porta com tudo pra dentro e entrei dentro do metrô. Lá em cima, o homem tocou a campainha de um apartamento. O morador abriu a porta e já foi atacado por Wellington. Assustado, o morador conseguiu fugir. Wellington invadiu o apartamento, levando a vítima com ele. De acordo com a polícia, dentro do apartamento, a senhora sofreu violência sexual. Em seguida, Wellington tentou escapar pela escada, mas foi preso pela polícia por estupro e lesão corporal. As vítimas estiveram na delegacia e prestaram depoimento. As câmeras de segurança registraram a invasão. As imagens serão levadas para a polícia. Olha aqui, um administrador de empresas, ele foi deixar a filha em casa quando os ladrões chegaram, né? Ele, que era separado, aproveitou o carnaval para passar um tempo com a filha. Quando foi deixá-la na casa, né, da ex-esposa, 2 criminosos foram roubá-lo. Mas eles não queriam só roubar o carro, eles queriam roubar a vida do rapaz. E sem nenhuma razão, eles atiraram para matar. Exatamente isso. Põe no Cidade. Uma família marcada pela saudade. Em dezembro do ano passado, os Paiva se despediram da dona Alice, que morreu depois de lutar contra uma doença. Agora, eles se reuniram mais uma vez para dar adeus ao filho dela, Rômulo Alexandre de Paiva, de 39 anos. O administrador de empresas foi morto em uma tentativa de assalto. Eles perderam a mãe agora em dezembro e já foi uma grande perda para a família, para os amigos também que conviveram com ele. E agora mais uma perda como Rômulo. É inexplicável, né? Rômulo passou o feriado com a companheira e a filha de um relacionamento anterior na região dos Lagos. Na volta para casa, ele veio deixar a filha nesse prédio aqui, onde ela mora com a mãe, no Caxambi, na zona norte do Rio. A menina já tinha descido do veículo e entrado no prédio, quando o pai foi abordado por 2 homens que anunciaram o assalto. Segundo a polícia militar, os 2 bandidos estavam em uma moto. Eles estavam armados, mas não chegaram a levar o carro. A atual companheira da vítima estava no carro durante a tentativa de assalto. Ela está em estado de choque com tudo que presenciou. Amigos disseram que o casal não reagiu à chegada dos criminosos. Já ouvi pessoas falando que houve reação, mas não houve reação nenhuma. Os bandidos realmente, aparentemente, atiraram a sangue frio. Ao escutar os disparos, o padrasto da menina saiu para ver o que estava acontecendo. Ele levou Rômulo, ferido no ombro, até o Hospital Salgado Filho, no Meia. Mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Funcionários do prédio contaram que as câmeras de monitoramento flagraram o momento em que a menina entra no edifício e, segundos depois, os criminosos passam de moto. A síndica preferiu não ceder essas imagens para nossa equipe, para garantir a segurança da família envolvida. A polícia já está com esse registro, que está sendo analisado. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. A perícia foi feita no local e testemunhas estão sendo ouvidas. Os vizinhos estão chocados com a cena de violência. Com medo, eles não quiseram gravar entrevista. Cleide e Ronaldo. Eles têm essa filhinha e Cleide tem uma mocinha. Uma outra mocinha de um outro casamento de 16 anos de idade. Eles começam, né, a ter problemas no casamento, ela quer se separar, e geral nessa faixa de idade, é muito curioso isso. Eu estava conversando com um juiz de vara de família, e ele estava me contando que a partir de uma determinada idade, sempre é a mulher quem toma a decisão de se separar, na maioria dos casos. O homem só resolve sair de casa quando o negócio está feio, e aí ele encontra uma moça bem mais novinha. Aí ele, puxa o carro e vai embora. Mas, enfim, vamos lá para o nosso negócio aqui da Cleide. E Cleide e Ronaldo já não estão bem. E aí eles vão se separar, mas a questão é que ele não quer sair de casa. Então eles ficam morando assim, ele fica no quarto e ela passa a dormir no quarto das filhas, né? São 2 meninas, já disse, aquela pequenininha ali e uma mocinha de 16 anos que a Cleide tinha de um outro casamento. Naquela noite,
Ronaldo chega bêbado e carrega uma arma. Ele começa a fazer ameaças a Cleide. A filha dela, Alessandra, vai ajudar a mãe para evitar que haja uma briga de soco. Ele está armado. Ronaldo atira e atira nas duas. Elas caem baleadas e ele tenta se matar. No final da história, só uma pessoa vai morrer. Mas a história começa assim. Cleide trabalha como vendedora. Trabalha para amenizar os dramas que a vida lhe trouxe. Há um ano, o filho de Cleide, de 17 anos, foi assassinado. Além da perda do filho, ela ainda tem que conviver com as agressões de Ronaldo, companheiro, que também não quer saber de ajudar na criação da filha do casal. E aí, filha? Vocês estão vendo? Assiste um pouquinho aqui com a gente. Cansada das agressões, Cleide toma coragem e decide se separar de Ronaldo. Só que ele não quer sair de casa. Você vai viajar? Eu vou viajar não, sua mala tá pronta. Tem mala pra onde? Pra você ir embora de casa. Nessa casa, eu não saio nunca. Cleide também não sai e resolve dormir em quartos separados. Cleide dorme, enquanto Ronaldo prepara a vingança. Ele está em casa, vai até o quarto e pega uma arma. Cleide prepara na cozinha a comida das crianças. Ronaldo pede mais uma vez para voltar com Cleide, para que os dois se reconciliem. A gente é só família, Ronaldo. Ela não aceita. Ronaldo saca a arma. Cleide e a filha são atingidas. Eu fiz. O que eu fiz? Ronaldo, então, tenta o suicídio. Mas como não morre, resolve fugir. Mas não vai muito longe. Cai na rua. Em casa, a filha ferida tem a triste certeza. A mãe já está morta. Mãe, acorda. Mãe, acorda, por favor. Pelo amor de Deus. Edicleide, mais conhecida como Cleide, 38 anos. Alessandra, filha dela, 16 anos. As duas foram vítimas da fúria de um único homem, Ronaldo, casado com Cleide, padrasto de Alessandra. No dia do crime, a Cleide tinha acabado de sair da igreja e veio rapidamente para casa. Aqui na sala estavam reunidas duas adolescentes e uma criança. Das duas meninas, uma de 15 e outra de 16 anos. A de 16 anos, filha da Cleide de um outro relacionamento. E a menina de 5 anos, filha do casal, da Cleide e do Ronaldo. A Cleide fez exatamente isso aqui. Ela veio direto para a cozinha e aqui no fogão foi preparar o jantar da família. Inclusive o arroz ficou todo aqui na panela. Enquanto ela estava cozinhando, o Ronaldo chegou da rua e, de acordo com testemunhas, ele já tinha bebido bastante e disse para Cleide que precisava conversar. Naquele momento, ela, ao perceber que o marido estava alterado, não quis conversa, pediu inclusive para ele que essa conversa fosse numa outra hora. Ele não aceitou e fez exatamente isso aqui. Pediu que as adolescentes e a filha saíssem da cozinha porque o assunto seria sério demais. Naquele momento, a menina de 15 anos, percebendo a gravidade, os gritos da discussão, pegou a filhinha do casal de 5 anos e correu, levou até a rua. A filha da Cleide, de 16 anos, a Alessandra, que também é chamada pelos parentes de Sandra, ficou aqui, não deixou a mãe sozinha. O medo dela era que o pior acontecesse. E o Ronaldo foi até um dos quartos, pegou a arma e voltou aqui para a cozinha. E naquele momento, além de muitos gritos de uma forte discussão motivada por ciúmes, ele atirou na filha da senhora, Dona Maria. Atirou na sua filha e a sua neta, gritando para defender a mãe, e a tua filha gritando para que ele não fizesse nada com a sua neta. Sim, a filha falava assim, a Alessandra. A Cleide falava assim, deixa a minha filha, não faça nada com a minha filha.
Aí a Sandra veio ao encontro da mãe e a mãe tentou abraçar a filha, para que os tiros não pegassem na Sandra. Aí foi quando um dos tiros só pegou, né, no braço. Nesse momento de tentar defender a mãe, a filha de 16 anos foi baleada no braço esquerdo. Ela já foi levada para o hospital e a filha da dona Maria Cleide levou os tiros disparados pelo marido e ficou caída aqui. Ele caiu, de acordo com testemunhas, licença aqui, dona Maria, exatamente aqui no corredor, em frente ao banheiro, porque ele deu um único tiro contra ele mesmo, logo depois de ter dado estes disparos. A perícia encontrou 6 cápsulas deflagradas aqui na cozinha. Só que depois que o Ronaldo atirou contra ele mesmo, ele se levantou e ainda correu bastante, lá na rua. Ronaldo passou por aqui para sair da casa e já correndo com a arma em uma das mãos, como mostram as imagens aqui de câmeras de segurança da rua, ele corria bastante, subiu toda essa rua e virou. Depois de ter subido a rua da casa dele correndo, o Ronaldo ainda fez esse trajeto aqui, cerca de 200 metros aproximadamente. Ele só caiu exatamente neste local, ponto que inclusive os vizinhos já lavaram. Só que aqui, enquanto ele estava caído, a polícia militar chegou e já deu a voz de prisão para ele. Imediatamente foi acionado o SAMU. Só que enquanto o resgate não chegava, a sogra do Ronaldo não teve dúvidas. Veio imediatamente para cá. Ela precisava falar com ele antes de Ronaldo ser socorrido. E ele me pediu perdão, só que ele falava muito baixo, muito baixinho. Aí ele falou assim: a senhora me perdoa? Eu falei: peça para Jesus, porque de mim você está perdoado. E eu não tive um pingo assim, dele eu só tive dó. Cleide tinha pedido a separação para o Ronaldo. O motivo dela, o ciúmes excessivo que ela não aguentava mais. Só que o Ronaldo não aceitava e dizia que não iria sair da casa em hipótese nenhuma. A Cleide então disse para ele: tudo bem, a gente fica na mesma casa, morando no mesmo teto, mas não vive mais como marido e mulher. E ela já tinha feito, inclusive, a separação das camas, aqui nos quartos, a divisão, onde cada um iria dormir. Ela aqui no quarto com as filhas e ele no antigo quarto do casal. A gente não imaginava que ele fosse fazer isso, né? Pra mim era gente boa, tudo gente boa, entendeu? E parecia um casal normal? Normal, pra mim era normal. Eu não via briga, né? Não via briga nenhuma. Segundo a família de Cleide, Ronaldo era considerado um homem tranquilo e até mesmo um bom marido e pai. Ele trabalhava como frentista em um posto de combustíveis. Ela trabalhava como vendedora em uma loja aqui da Zona Leste. Ela estava bastante deprimida. E se a senhora estivesse lá dentro, no momento em que ele cometeu todo o crime, o que a senhora tinha feito? Assim, na hora que ele pegou a arma, né? Chamou ela para conversar e pegou a arma. Eu tinha voado em cima dele e tinha pegado a arma dele. Ou ele tinha me matado ou eu tinha matado ele. E eu falei para ele lá. Falei: se eu ter chegado na hora, você tinha me matado ou eu tinha matado você. Só que agora tudo já passou, você fica em paz. Pois é, mas aqui não tem como ficar em paz.